Uma pesquisa recente divulgada pela Quaest revela que a maioria dos brasileiros não concorda com a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Uma pesquisa recente da Quaest revelou que a maioria dos brasileiros não concorda com a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com os dados, 49% dos entrevistados consideram injusta essa medida, enquanto 39% são favoráveis. É importante notar que a pesquisa apresenta uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos, e 12% dos entrevistados não souberam ou não responderam à pergunta. Para mais notícias em tempo real, baixe o app do G1 e fique por dentro das últimas informações. A pergunta central da pesquisa foi se a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Moraes é justa ou injusta. Vamos ver como os entrevistados responderam. Os resultados são claros: 39% dos brasileiros consideram a aplicação da Lei Magnitsky justa, enquanto 49% a consideram injusta e 12% não souberam ou não responderam. A pesquisa foi realizada pela Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto. A decisão do ministro Dino e a aplicação da Lei Magnitsky têm deixado os bancos em uma posição delicada, segundo um jurista. No entanto, Dino afirmou que sua decisão não está relacionada à queda da bolsa. A punição ao ministro Alexandre de Moraes foi anunciada no dia 30 de julho, em conformidade com a Lei Magnitsky, que visa impor sanções econômicas a indivíduos acusados de violações graves contra os direitos humanos. A punição à aplicação da Lei Magnitsky é considerada mais injusta por quem se define como de esquerda, mas não é lulista, por quem votou em Lula no segundo turno de 2022, por moradores do Nordeste, por quem tem renda familiar até 2 salários mínimos, por católicos, por pessoas a partir de 35 anos e por mulheres. Por outro lado, os eleitores de Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, tanto bolsonaristas quanto quem é de direita, mas não é bolsonarista, e evangélicos defendem a punição à aplicação da Lei Magnitsky. Os homens se dividem em dois grupos: 48% consideram a punição injusta e 44% a consideram justa, com um empate no limite da margem de erro. A Lei Magnitsky permite que os Estados Unidos imponham sanções a cidadãos estrangeiros, com o objetivo de punir pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. A Lei Magnitsky foi criada em homenagem ao advogado russo Sergei Magnitsky, que morreu na prisão após denunciar um esquema de desvio de dinheiro por membros do governo da Rússia. A legislação foi aprovada pelo Congresso americano e sancionada pelo então presidente Barack Obama em 2012. Inicialmente, a proposta visava punir oligarcas e autoridades russas envolvidas na morte do advogado, mas em 2016 a lei passou a ser considerada de alcance global e já foram dezenas de pessoas alvo de sanções. A pesquisa também perguntou aos entrevistados se eles são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Os resultados mostram que 46% apoiam a saída do ministro, enquanto 43% são contrários. Os indicadores estão empatados dentro da margem de erro de 2 pontos para mais ou menos. A pergunta central sobre o impeachment do Alexandre de Moraes foi: vocês são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Vamos ver como os entrevistados responderam. Os resultados são claros: 46% dos brasileiros são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, enquanto 43% são contrários e 11% não souberam ou não responderam. Os bolsonaristas, quem declarou voto em Bolsonaro no segundo turno de 2022, moradores do Sul, evangélicos e pessoas com renda familiar acima de 5 salários mínimos, são mais favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. Pessoas que se dizem de esquerda, mas não é lulista, quem declara ter votado em Lula no segundo turno de 2022. Moradores do Nordeste, quem tem até o ensino fundamental completo e renda familiar até 2 salários mínimos, são mais favoráveis à permanência do Alexandre de Moraes no cargo.
As mulheres se dividiram em 44% que não apoiam o impeachment do Alexandre de Moraes e 43% que apoiam com um empate técnico. A pesquisa Quaest também mostrou que 51% dos brasileiros desaprovam o governo Lula, enquanto 46% o aprovam. Além disso, a pesquisa prevê que Lula voltará a estar à frente de Tarcísio no segundo turno das eleições de 2026, em 8 estados. Essa é a situação atual em relação à aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, segundo a pesquisa Quaest.